Olá, amigos. Muito boa tarde. Eu sou Giovanni Lorenzon. O senhor está no Clube Tempo e Dinheiro para a sua entrevista exclusiva de todos os dias. Algodão, qual é a situação que os especialistas estão olhando já a situação, mirando principalmente Nova York? O algodão desceu aí dos picos de fevereiro aí para saiu da franja dos 90 centes por libra peso, e agora aí está tentando se manter acima dos 85, mas não está muito fácil não. Quem vai nos contar melhor sobre isso é o Fábio Lima, consultor de algodão da Stonex. Fábio, seja bem-vindo, muito boa tarde para você aqui Boa conosco. tarde. Boa tarde, Giovanni. Eu que agradeço. Então tá bom. Fábio, você viu uma introdução. Vamos direto ao ponto. Você acha que isso já é pressão da safrinha brasileira chegando, onde já se sabe que vai ter mais algodão, juntando com isso as exportações bem fortes que o Brasil já vinha apresentando? É, Isso daí é algo que já está no radar, Fábio, ou você já está vendo outra coisa também? Sim. Quando a gente fala para preços internacionais, que no caso é a nossa referência a Nova York, o Brasil ainda não tem um potencial de ser um grande precificador lá fora, né? Nós vamos um dia, imagino que até no curto prazo a gente seja um alvo de precificação para Nova York, mas no momento não. Ela precifica muito mais consumo mundial e a produção dentro dos Estados Unidos. E essa alta foi muito relacionada ao quanto de quebra teve lá dentro e um posterior consumo de curto prazo. Então, em algum momento ali, a China se preparava para recuperar seus estoques, costuma acontecer entre janeiro e fevereiro. Veio-se um otimismo econômico muito grande, né, tanto do PIB mundial, quanto de processos internos para uma recuperação econômica do governo chinês. Isso acelerou claramente o processo de compra. Os fundos especulativos entenderam que isso era um bom momento, a gente juntou tudo isso e teve um preço aí exacerbado, né? Recuperado estoques lá dentro da China, de certa forma, né, pelo menos no curto prazo. O preço chinês lá dentro ficou mais barato do que comprar de fora, a demanda começou a secar e a gente viu os preços derretendo aqui, né, no mercado internacional. Então, isso foi um reflexo de Nova York muito mais claro quando a gente olha nesse, desde que subiu para 100 e agora voltando para casa dos 80. Naturalmente, explica-se, né, que agora há uma demanda no curto prazo que secou, que não é tão grande quanto aconteceu em fevereiro. Perfeito. Olha, essa informação que você avaliou de que o Brasil, apesar de ser hoje um player exportador, ainda não é formador de preço, é algo que depois a gente vai até explorar um pouquinho mais. Mas antes, o Gleison vai colocar na tela agora o fechamento que foi de Nova York. Gleison, por favor. Naturalmente que isso aí é o cash, não é o maio que fechou há pouco. Mas tá ali, né, Fábio? Uma quedinha de 0,48, por aí, 0,45 a 86. Né? Isso daí, então, já é reflexo de, como você falou, dessa demanda que já deu uma secadinha, né, Fábio? Exato. A gente teve uma semana anterior de quedas de preço bastante significativa, né? Se a gente for olhar, foi essa semana passada que a gente teve uma queda que realmente impactou no mercado, voltando aos preços de janeiro, né, Só de para só, 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 500 te- a só para 600 te pontos. interromper, só para te Sim, interromper, e já interrompendo, o Gleison vai botar outra tela nossa aqui de Nova York que mostra um pouco do pico. Por favor, Gleison. Aqui. Nós estamos vendo lá praticamente o pico que foi de fevereiro 28, onde chegou a 101 centes por libra-peso. E foi descendo, né, como o Fábio falou, até que na semana passada praticamente perdeu os 90. Né? Então já ainda em fevereiro, Fábio,
o mercado ainda sentia a quebra no Texas, principalmente, e a China ainda fazendo recomposição de estoques. É isso, mais ou menos, Fábio? Exatamente. Junta essas duas coisas principais, né? Então a gente poderia ponderar assim: é, quebrou, o estoque é um dos mais curtos dos últimos 10 anos nos Estados Unidos, ou seja, Aham, vai faltar algodão lá dentro. A China veio comprando, claramente o único comprador do mercado atualmente, aham. estava fora, voltou num ritmo bastante acelerado em janeiro, já buscando esse algodão que poderia faltar. E mais o que deu o pontapé nessa China foi um otimismo econômico. A gente inicia esse ano já entendendo que vai haver crescimento econômico. O FMI declara que o PIB vai crescer, a China começa a fazer estímulos econômicos internos no país, e isso mostra para o industrial, né, ou mesmo para o comerciante, que está na hora da gente começar a consumir. E foi o que aconteceu. Curto prazo respondeu, e aí a gente tem um temperinho a mais aí, que foi o especulador entrando nesse mercado, olhando, olha, o que que eu mais gosto no mercado? Estoque baixo. Se a gente olha todo o panorama mundial, são poucas coisas que estão com estoque apertado. E o algodão e o boi gordo americano são os que estão mais apertados. Então o especulador veio com muita força e sustentou essa puxada muito forte. Então por isso que a gente viu, inclusive, cair tão rápido, né, na sequência. Essa, eu gostei também dessa. O que o especulador mais gosta? Estoque baixo. Aliás, aliás, Exato, não só para boi gordo, para tudo, viu? para tudo. Exatamente, ainda mais na véspera do Waze, né? As vésperas do Waze, quinta-feira, né? Fábio, agora explica um pouco para a gente. É, nessa concepção que a gente olha é, de formação de preços, quando a gente pega os dados do Brasil, que foi responsável também por esse inchaço de compras que a China teve nesse período, é, ajudando a abarrotar o mercado. Aliás, como está se fazendo agora com açúcar, né? Quer dizer, o Brasil manda açúcar mais do que o mercado tem capacidade para consumir. Ainda assim, nós não somos um formador de preço significativo. Qual é a lógica desse mercado específico de algodão, pelo fato dele não ser uma commodity alimentícia, Fábio? Nós estamos assim a duas safras, essa vai ser a terceira, que a gente é um player tão significativo no mercado do algodão. Talvez vamos ser o maior exportador mundial esse ano, quem sabe ano que vem, Aham. dado as circunstâncias de produção, né? Como aconteceu com a soja e o milho está representando dessa forma. Então hoje o que que o mercado olha? Nova York, e aí ele faz um desconto em bases, como acontece na soja, muito similar à soja, para precificar o brasileiro. Então, o americano chega lá a 95 cents, a gente desconta 300 pontos, porque o algodão brasileiro não tem a mesma aderência que o americano, né, lá dentro do mercado asiático, e a gente sofre um desconto. Então, a gente faz a precificação nos Estados Unidos baseado no quanto se paga lá na China, na Ásia, no caso, e vem descontando frete e depreciando também a questão da qualidade. Então, a formação de 300 preço pontos, Fábio? 300 pontos? não é uma. Hoje a gente está um pouco mais, né? Mas historicamente a gente fica 300 próximo de pontos. 300 Uhum. pontos, vamos dizer assim. Varia muito. E essa safra é o que está acontecendo. A gente tem um estoque enorme, nunca se viu um estoque de passagem tão grande no Brasil. Nós estamos claramente exportando muito, mas também com muito algodão para exportar, não estamos tão vendidos. Então, essa diferença talvez tenha que ser maior. Esse é o ponto. É tanto algodão que talvez a gente tenha que descontar ainda mais a precificação interna para que a gente compita, né, lá fora com algodões como o australiano ou o americano, que tem uma qualidade de chegada superior, né? Não tem a ver só com a qualidade do algodão, mas a forma como ele é introduzido lá dentro dos mercados consumidores. É curioso também, né, Fábio? Algumas commodities, como a soja e milho, por exemplo, o fato de um país estar com uma força exportadora muito grande
ajuda a precificar positivamente, ajuda nos preços, né, de Chicago. O algodão, nesse caso, olhando pela ótica do Brasil, ao contrário, né, Fábio? Exato. É que a gente tem olhado muito os Estados Unidos, né? Hoje, se você olha como o algodão trabalha no mundo, é muito parecido com a soja. Você produz aqui nas Américas, joga lá na Ásia, né? Tem esse trade, e hoje o Brasil entrando como player, ele vai ter um trade ali muito claro entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Só que agora é um movimento que a gente separa as coisas, porque os Estados Unidos tem muito, muito pouco algodão e o Brasil tem muito até demais algodão, né? Isso vai fazer com que os preços descolem. Então, como Nova York é um precificador é, claro, né, um para um, correlacionado 100% com a precificação interna americana, ele vai responder lá dentro e depois o brasileiro vai se descolando no que a gente chama de bases no contrato para poder precificar. Entendi. Agora, essa situação, né, Fábio, ela tende a ficar um pouco mais severa, digamos assim, na medida que começa a chegar o meio de ano, começa a chegar mais algodão brasileiro aí na porta de fábrica. A gente não tem como saber, viu, Giovanni? Esse ano vai ser um ano bem interessante para quem trabalha com algodão, porque nós vamos conseguir enxergar a dinâmica do algodão brasileiro num volume tão alto. A gente vai testar nossos portos, nós vamos testar como é entregar esse algodão, porque pensa, se a logística vai duplicar de tamanho de um ano para o outro, quase, né, nós vamos ter que ter uma velocidade de logística muito rápida e talvez a gente não consiga chegar com o algodão lá com toda a qualidade que a gente gostaria, né? Talvez a gente não tenha isso ainda para chegar com volume tão grande. E também a gente vai entender, será que o Brasil colocando tanto algodão no meio do ano, né, principalmente nessa fase aqui que falta algodão no mundo, a gente vai ser impactante em termos de preço ou a gente já está tão precificado dado o tamanho da safra, né? Existem uma série de fatores, e principalmente o mais incerto é a economia, que vai determinar se essas diferenças de preços vão ser grandes ou não. Esse ano é um ano bastante complexo em termos de precificação mundial de algodão. Como você disse, né? Tem esse imbróglio da China, ainda com o mundo vendo a necessidade de Pequim flexibilizar um pouco mais, oxigenar o mercado, diminuindo juros, diminuindo taxas, parando um pouco com a proteção da moeda, que aparentemente é o foco principal de Pequim atualmente, e quem sabe a economia puxando mais essa demanda, então, que é, na verdade, o que pode mexer um pouco com a situação no meio de ano, né, Fábio? Exatamente. Tem um ponto-chave, talvez aí não seja só o algodão, mas como todos os bens semiduráveis e duráveis do mundo, é que a gente tomou vários reveses aí durante 23 sobre a taxa de juros americana. A gente esperava uma recessão, a gente esperava corte de juros, e a gente passou praticamente 12 meses errando esse time, né? A maior parte dos fundos de investimentos estavam todos retraídos em renda fixa. E a gente inicia o ano e isso está cada vez mais longe, o corte de juros. Hoje é julho, por exemplo. Então, enquanto a gente não tiver uma certeza maior sobre esse panorama econômico, as pessoas estão vivendo muito mais no spot. E é por isso que às vezes a gente vê o spot tão mais caro que a curva lá na frente. Que aqui a gente tem mais certeza, lá na frente existe uma indecisão bastante grande sobre isso. E o algodão, dado que é um bem, né, não essencial, ele acaba sofrendo muito mais em relação a produtos alimentícios, né? Então essa viradinha de chave sobre a economia mundial e claramente a taxa de juros americana é um dos pilares mais importantes para a gente tentar ler esse futuro, seria importante para a gente entender, olha, agora no curto prazo existe uma demanda, mas o preço está muito mais elevado porque falta algodão, não porque a demanda está forte. Mas lá na frente, quando a gente passa para o segundo semestre do ano, nós olhamos hoje um algodão que entrega uma rentabilidade ok para o produtor, mas ainda é apertado. E se houver uma demanda já
no meio do ano para frente, ou se a gente sentir que a economia vai ser relaxada, né, vai sofrer oxigenação já no segundo semestre, a gente tem muito mais espaço para o algodão subir do que para cair, né, quando a Uhum. gente olha no Z4, por exemplo. E o outro ponto é, o algodão nos Estados Unidos foi plantado pouco esse ano. Não é que é uma área tão baixa, mas como o estoque está tão apertado, plantar algo próximo da média tem muito pouco espaço para errar. Então, qualquer problema climático nos Estados Unidos poderia reduzir a produção dele, que já não tem um potencial tão grande, e deixar o estoque mais baixo ainda do que está. Então, pensa, a gente tem muito mais uma sede por aumentar o consumo no segundo semestre, um pouco algodão plantado nos Estados Unidos. Então, a gente tem vivido esse panorama. Está muito mais provável uma subir, né, para o segundo semestre do algodão do que cair. Já agora não, a demanda está curta, a gente não sabe, as pessoas estão vivendo um mercado de um consumo bastante restrito, cauteloso, e isso faz com que o preço suba rápido quando tem demanda, mas também caia muito rápido quando ela tira do jogo. Ó, esse preço já não dá para pagar, eu jogo para o mês que vem, não tem problema, a economia está mais sensível. E como você falou, amanhã com a CPI nos Estados Unidos, relativa a março, que nós vamos saber se a narrativa que se discute, se vai haver 2 ou 3 cortes dos Fed Funds agora em 2024, é o que vai se saber ainda, né, Fábio? Sim, Portanto, na sua ótica, nesse curto prazo tem esse balizador, né? Ainda que a perspectiva americana seja menor, mas temos ainda uma farta oferta brasileira, uma demanda um pouco retraída. Para o segundo semestre, aí que nós vamos ter certeza, a partir se o Federal Reserve fizer um corte como se espera apenas em junho, já talvez melhore um pouco essa situação, né? E já contando com as condições climáticas nos Estados Unidos para do meio do ano para frente, né? A gente poderia dizer que é mais ou menos esse o resumo, então, né, Fábio? exatamente. E aqui, sempre eu gosto de lembrar que a gente é um consultor de gestão de risco, né? Se existe uma coisa complexa no algodão, sobre precificação, ela acontece em junho até agosto ali. É a hora que o mercado toma clima, é a hora que a gente tem algodão faltando e logo ele vai entrar. A gente não sabe muito bem como vai ser normalmente o algodão. É a hora que o mercado climático mais volatiliza os preços do algodão. Essa hora, se você está olhando para o mercado lá na frente, já é difícil quando a gente tem mercado climático. Imagina quando a economia mundial passa por um processo que ela nunca viu na vida. A gente nunca teve uma curva invertida de juros tão grande sem recessão, né? E a gente continua com a taxa de juros alta e por muito tempo. Isso nunca aconteceu. Difícil de ler, né? Então, a gente gosta de olhar por essa ótica agora como um momento muito bom para se proteger. Existem opções, claramente, hoje no mercado, que podem ser usadas agora, que vão te permitir garantir certas coisas já lá na frente, e caso as coisas melhorem, você participe um pouco disso também. Nós Acho que esse momento é um momento crucial para isso. como se diz no mercado financeiro, né, Fábio? Julho, agosto. É quando quem descer pro parquinho tem que saber brincar, né? Exatamente, exato. Meu É bem caro, isso que acontece. muito obrigado por sua participação conosco aqui. Foi ótimo esse arredondamento, com algumas surpresas aqui desse veterano que ainda aprende com vocês ainda no mercado. Fábio, forte abraço, um abraço, viu? Eu que agradeço, Giovanni. Até Até mais. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. É, resumindo o Fábio novamente, é, Nova York explodiu em fevereiro, né? Tinha ainda o efeito da quebra americana, a China recompondo estoques, agora tem demanda suficiente do Brasil, a China meio que parou, se espera também uma melhora da situação de consumo, um bem não essencial, que é o algodão. Há uma possibilidade para o segundo semestre, sim, sobretudo se os Estados Unidos der um sinal positivo de quebra, de redução dos juros, né? E olhando já talvez aí a questão da próxima safra americana aí, em relação às condições climáticas, né? E por hora é só. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro
Volta amanhã. Até lá.